Were you ou did you? Quando a gente fala de passado, você tem dificuldade em utilizar corretamente estas duas formas de se fazer perguntas? Você sabe quando utilizar were you e quando utilizar did you? Não? Então, esse vídeo é para você. Bem-vindos ao English by Thaisa. Bem-vindos ao English by Thaisa, o canal que tem como missão desenferrujar o inglês de adultos. Essa é a minha missão, essa é a missão do canal. Meu nome é Thaisa, eu sou professora há mais de 10 anos e especialista em desenferrujar o inglês de adultos. E quando o assunto é desenferrujar o inglês de adultos, eu sei que tem muita gente que colocou nas metas de 2025 voltar a estudar inglês, voltar a falar inglês, aprender inglês. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Se esse é o seu primeiro vídeo, se este é a sua primeira vez aqui no canal, já aproveita, já clica aqui, já se inscreve no canal, já ativa as notificações, já dá o seu like aqui no vídeo para não perder nada, porque toda semana tem muito conteúdo aqui no canal para você desenferrujar o seu inglês. Vídeo, live, todos os tipos de conteúdo para você desenferrujar o seu inglês. Thaisa, mas o meu objetivo não é desenferrujar o inglês, eu preciso aprender inglês do zero. Fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te explicar no final do vídeo uma oportunidade para você que gosta do conteúdo que é aqui, que está aqui no canal, mas que precisa começar a aprender inglês do zero. Assista esse vídeo, porque lá no final eu vou te explicar uma grande oportunidade para você aprender inglês do zero comigo. Existe aqui no canal um vídeo que é um dos vídeos mais acessados no canal. Vou colocar o link dele aqui na descrição, que é a diferença entre are you e do you. Você que é estudante, que começou a estudar inglês há pouco tempo, né, básico, no nível básico, tá lá no presente ainda, tem essa dificuldade em utilizar are you, do you. Já assistiu a esse vídeo? Deixa aqui nos comentários para mim que eu quero saber se você já assistiu a esse vídeo. Esse é um dos vídeos mais famosos, tão famoso que tem a parte 2 dele também aqui no canal. Então, are you e do you nós utilizamos em perguntas em diferentes contextos, né? Are you quando a gente quer fazer uma pergunta com o verbo be e do you quando a gente quer fazer uma pergunta utilizando de outro verbo. Muito bem. O que eu vou falar hoje aqui, o que eu vou apresentar para você entre were you e did you, diz respeito ao passado. E aí a gente não tá mais querendo saber do presente, a gente quer falar de passado. Se você era, se você estava, se você fez, se você foi. E é aí que vai entrar então a estrutura de were you e did you. Vamos para a parte da explicação que eu vou te explicar bem certinho. A gente vai mostrar isso na prática para vocês. Bora lá. Olha só, quando nós estamos falando de perguntas, e lembre sempre que aqui no canal, né, na minha metodologia de desenferrujar o seu inglês, é extremamente importante que você aprenda a perguntar e responder. Então, perguntas, fazer perguntas é a base da comunicação. Bom, existem dois tipos de perguntas. As perguntas que nós chamamos de yes or no questions, que são perguntas que a gente responde com sim ou não. Por exemplo, você gosta de chocolate? Você vai na escola todo dia? Você estuda inglês? Você fala inglês? Então, são perguntas que você responde sim ou não. E existem as perguntas que a gente chama de WH questions, que são perguntas que não têm resposta do tipo sim ou não. Por exemplo, what's your name? Nesse caso, nós não vamos falar sim ou não, a gente vai dar uma informação específica. O nosso foco hoje vai ficar aqui nas perguntas do tipo yes ou no, tá? Existem vários vídeos aqui no canal que a gente aborda as question words, as WH words, what, where, when. Tem muito vídeo aqui no canal, tem live, tudo sobre isso aqui, tá? O nosso foco hoje vai estar nas perguntas do tipo yes ou no. Esse tipo de pergunta, ela pode ser de dois tipos.
Quando a gente tem o verbo be, tá? E o que que é o verbo be? O verbo be é o verbo ser ou estar. E os outros verbos? Que os outros verbos? Ah, o verbo comer, gostar, jogar, dormir, acordar, todos os outros verbos. Então, a gente vai fazer uma separação porque o verbo be, ele tem a sua própria regra. Assim como ele tinha no presente, ele vai ter no passado também. Lá no presente, quando a gente falava do verbo be, nós tínhamos então is, are e am. Por quê? Porque o verbo be é um verbo irregular. Então, ele muda. À medida que a gente tem singular ou plural, ele vai mudar. Então, por isso, a gente tem as perguntas do tipo Are you? Porque para you, a gente usa are. Então, Are you Brazilian? Are you happy? Are you tired? Are you from São Paulo? Are you anxious? Você está ansioso? Então, are you está dentro deste tipo de pergunta aqui. Agora, quando a gente está utilizando de outros verbos, a gente tem os verbos auxiliares do e das para a gente fazer perguntas no presente. No caso do do you, que tem lá junto com o are you, do you, o do you a gente usa do porque é you. Mas se fosse he, she, it, os pronomes, a gente usaria does para as perguntas. Por exemplo, do you like a chocolate? Do you study English? Do you study English? Do you speak English? E se fosse does? Does she study English? Does she study English? Bom, isso tudo lá no presente, mas lembra que o nosso vídeo de hoje não é sobre o presente, o nosso vídeo está no passado. Nós queremos, então, falar sobre situações que eram, que estavam, que era, que estava, que fez, que foi, que comeu, que jogou. É esse tipo de perguntas que a gente vai fazer. O verbo be. No presente, ele tinha três formas: is, are e am. No passado, ele só tem duas, que é um pouquinho mais fácil de a gente entender. A gente vai utilizar o was para I, para para he, she e it, singular. Então, se o meu sujeito está no singular, eu uso was. Se o meu sujeito está no plural, eu vou utilizar were. Então, e para you, a gente usa o were. Por isso que a gente tem o were you, tá? Se fosse ela, was she. Se fosse ele, was he, tá? Agora, como é you? You were. Ok, então nós temos o were aqui. E aí, veja aqui. Lá no presente, a gente usava o verbo auxiliar do. Aqui, a gente vai usar o did, que é o passado de do. Did vai ser o nosso verbo auxiliar. Qual é o papel do verbo auxiliar? Ele vai ficar ali, mostrar pra gente que aquela pergunta está no passado. Porque a gente não vai conjugar o verbo não vai para o passado na pergunta. Então, ele está ali para mostrar que aquela pergunta está no passado. Por isso, did you. Agora, o que que é o mais fácil? Lá a gente tinha no presente do e does. Aqui a gente só tem did. Não importa se é he, she, it, I, you, we, é sempre did. Ok. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha no que a gente tem aqui. Eu tenho o seguinte: eu tenho a frase começando com were, you e um complemento. Essa é a minha pergunta. Were you? Quando eu quero utilizar para saber se a pessoa era ou se a pessoa estava, tá? Tanto de situação física quanto de condição psicológica, feliz, cansado, tá? Então, olha só o exemplo, os dois exemplos que eu coloquei aqui, ó. Were you tired yesterday? Were you tired yesterday? Ou seja, você estava cansado ontem? Yes, I was. Yes, I was. Por quê? Se eu perguntei com were, que é o verbo be, eu tenho que responder com o verbo be correspondente.
I was. Were you here last night? No, I wasn't. No, I wasn't. Agora, eu quero saber se você estava aqui na última noite, na noite passada. Então, você estava cansado, você estava aqui. Por isso, a gente usou o were, o verbo be, no passado. Essa estrutura de pergunta é a mesma estrutura de pergunta que a gente tem quando a gente tem uma pergunta, se fosse o verbo be normal no presente, tá? A única diferença é que eu troco o verbo. O verbo tem que estar no passado. Qual verbo? O verbo be. Agora. Se eu quero falar de um outro verbo que não é o verbo be, quero falar do verbo comer, do verbo jogar, do verbo pular, estudar, eu preciso, então, ao invés de utilizar o verbo be, eu vou usar o did. E aí a minha pergunta começa com did, seguida de you, seguida do verbo que eu estou me referindo e seguido do complemento. Então, olha só. Did you eat apple last week? Did you eat apple last week? Yes, I did. O que tem na pergunta tem que ter na resposta. Então, se eu usei did na pergunta, tem que ter did na resposta. Did you play soccer last weekend? No, I didn't. Thaisa, mas qual que é a diferença, então, se lá no outro eu usava do, por que que eu uso did? Bom, do é para o presente e did é para o passado. Por quê? O verbo principal, ele não está no passado. Ele só vai estar no passado na afirmativa. Na pergunta, quem que vai mostrar para a gente que essa frase está no passado? É o did. Então, por isso, did you play? Did you eat? Ok? Agora, o que que é muito comum, né? Essas confusões. A gente vai usar were you para o verbo be, era ou estava, e o did you para os outros verbos. Então, é esse pensamento que você tem que ter. Quem é o verbo que eu quero falar? Qual que é a ação que eu quero falar? Ah, é ser ou estar? Ok, verbo be. É qualquer outro verbo, o verbo, sei lá, dormir. Então, é o did you, tá? Agora, existe uma situação muito comum de quem está aprendendo inglês é confundir. E aí, montar essa pergunta aqui. Did you be home last Friday? Tá? Essa frase, gente, ela está errada. Qual que é o correto? Were you home last Friday? Were you home last Friday? Were you home last Friday? Were you home? Ok? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alright. Então, eu não utilizo did com be. É o verbo be que vai para o passado nesse caso, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa frase aqui. You go to the restaurant yesterday. E yesterday está mostrando para gente que está no passado. Eu tenho o go, que é o verbo dessa frase. E aí, o que que eu vou colocar, né, nesta primeira bolinha ali, na bolinha no começo da minha pergunta? É did ou were? O que que você acha? Fica did you go ou were you go? O que que você acha? Muito bem, a gente vai colocar Did you go? Did you go to the restaurant yesterday? Você foi ao restaurante ontem? Então, nesse caso, a gente tem um outro verbo, que é o verbo go. Então, a gente usa did. Bom, e aí? Ficou alguma dúvida sobre utilizar did, utilizar o verbo be, were ou did? Ficou alguma dúvida? Deixa para mim aqui nos comentários agora, que eu quero ver para o vídeo. Faz as suas duas perguntas. Eu quero duas perguntas, uma com cada. Deixa para mim aqui nos comentários uma pergunta com were you e uma pergunta com o did you. Uma pergunta de cada. Coloca para mim aqui nos comentários do vídeo, por favor. Bom, lembra que eu disse para vocês que se você quisesse aprender inglês comigo do zero, eu tinha uma surpresa para você?
exatamente o que eu quero falar agora. Mês de janeiro, metas de ano novo. Você está aqui no canal, mas você não precisa desenferrujar o seu inglês, mas você precisa aprender o seu inglês do zero. Muitas pessoas chegam até mim aqui no canal e falam, Thaisa, mas eu não preciso desenferrujar, eu preciso aprender inglês do zero. Como que eu faço? Você dá aula para quem está começando com o básico, quem está começando do zero? Bom, eu tenho a imersão, tá? Do English by Thaisa, que em 6 semanas nós vamos tirar o seu inglês do zero. Você vai sair do zero e vai começar a se comunicar em inglês. 6 semanas intensas. Durante essas semanas, nós temos um encontro ao vivo por semana. Então, são 6 encontros ao vivo comigo, tá? Esses encontros, eles ficam gravados, esses 6 encontros, e você tem também acesso a esse conteúdo gravado por um ano. Por um ano, você vai poder revisitar esse conteúdo, tá? Durante essas 6 semanas, você vai receber um plano de atividades diárias, atividades que você vai ter lá, receber lá no grupo do Telegram, atividades diárias para você ter o contato com o idioma diariamente e entrar nessa imersão. Thaisa, mas eu não tenho muito tempo. Quanto tempo que eu vou demorar para fazer essa atividade? 15 minutos por dia no máximo. Você vai receber essas atividades e lá no grupo do Telegram a gente vai fazer essa troca e essa comunicação. Você tem a chance de, durante todos os outros dias, ter a minha atenção durante 6 semanas, durante a semana, para a gente conversar, interagir, você fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas. Agora, se esse grupo para esse grupo funcionar de imersão, as vagas são limitadas. Então, nós vamos ter um limite de vagas para que você consiga ter esse atendimento, para que você consiga ter esse direcionamento comigo. Quando que começa a imersão? A imersão começa dia 22 de janeiro e vai até dia 26 de fevereiro. O link para você, né, entrar e participar da imersão, ele está aqui na descrição do vídeo. Eu já vou deixar o link para você garantir a sua vaga. Os encontros ao vivo, eles acontecem sempre às quartas-feiras, às 20 horas. Então, são 6 quartas-feiras que nós vamos estar juntos ao vivo por 1 hora, né, aprendendo, tendo as instruções e os direcionamentos, e durante todos os outros dias, durante essas 6 semanas, você vai ter essa imersão, esse atendimento, esse acompanhamento personalizado, né, num grupo no Telegram. Qual que é o investimento? 497 à vista, ou que você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 49,90. Lembrando, as vagas são limitadas. Para que essa imersão seja, né? Você tenha esse direcionamento, esse acompanhamento no grupo, a gente vai fazer um grupo menor. Então, garanta a sua vaga, porque no dia 22 de janeiro esse link não vai funcionar mais, né? Não vai, a gente vai começar a imersão, você não vai conseguir, né, garantir a sua vaga. Então, garanta a sua vaga logo de inicial, já vem para a imersão, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também meu Instagram, English by Thaisa. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser mais informações sobre como vai funcionar a imersão, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram que eu vou te dar o direcionamento, ok? Agora eu quero saber de você. O vídeo de hoje te ajudou? Você conseguiu entender a diferença entre were you e did you? O vídeo foi legal? Fez sentido para você? Então não esqueça de deixar as suas duas frases, as suas duas perguntas usando did you e were you aqui nos comentários que eu quero ver a sua participação. Bom, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido e você é novo aqui no canal, não se esqueça de já se inscrever no canal, já ativar a notificação, porque tem muito conteúdo aqui toda semana para você. E eu vejo você então no nosso próximo vídeo. Bye, bye.